naquela época era só dificuldade. Essa história vai ser só de dificuldades. Por quê? Havia a escola Antenor Lins, Luiz Gonçalves, Padre Joaquim Alves, que ofereciam só as séries iniciais, até a 4ª série. Então, aquelas pessoas, aquelas famílias que tinham baixo poder aquisitivo, encontravam dificuldade para dar continuidade ao estudo dos filhos. E isso era muito constrangedor. E foi aí que os filhos da terra se sensibilizaram, como diz o hino, né? Se sensibilizaram e pensaram em criar uma escola de séries terminais. Aí a ideia foi de seu Antenor Ferreira Lins, Elísio Leite de Araújo, seu Wilson, que era prefeito naquela época, e pensaram, né, nesse projeto, e o projeto se concretizou e aconteceu. Surgiu a Escola Lindalva de Moraes. Então começamos com 42 alunos, tudo meninos de 5ª série, né? Uma turminha muito simpática. E foi o seguinte, quando as carteiras já estavam como desgastadas, então a gente pediu a essa turminha para lixar, para poder o mestre vir pintar, para a gente não ter que gastar dinheiro. Então eles iam de boa vontade. Era só alegria, com toda essa precariedade. E no início mesmo dos 3 primeiros anos da escola, eu não estava lá ainda, mas eu enfrentei toda essa década que eu passei lá. A gente teve muitos desafios, porque no tempo que foi criada a escola Lindalva de Moraes, pelo menos o município de Milagres, só tinha escola de 1ª a 4ª série, no ensino fundamental, escola pública. E se a família quisesse ou pudesse que os filhos progredissem nos estudos, eles tinham 2 opções. Ou ia para uma escola particular, se tivesse condição, ou deixava de estudar, onde era a maioria. E a outra opção ainda era se mudar, emigrar para outros lugares. E como já era uma geração que começou a estudar um pouco tarde, às vezes quando chegava na 4ª série, eles já era tempo de arranjar trabalho para ajudar a família, para ajudar a se manter. Muitos deles também até constituir família. Então teve esses desafios maiores, foram, por exemplo, garantir uma educação de qualidade que atendesse aquela população. Porque já que todo mundo só vivia praticamente da roça, aí precisava de uma escola que garantisse esse ensino para seus filhos, para que eles também não se criassem como os pais se criaram, que os pais gostavam de dizer, eu não quero que meu filho se crie como eu me criei, analfabeto. E a escola veio contribuir para isso. A grande maioria da população de Milagres estava na zona rural e não tinham acesso à educação, a uma continuidade. No máximo, chegavam a concluir a educação primária. E a partir daí, só quem tinha condições ou ingressava no patronato ou enviava os filhos para outras cidades, principalmente para Fortaleza. O restante da população realmente não tinha oportunidade através da escolarização. E aí nós começamos já uma luta para implantar a 5ª série. Na época, ginásio, chamado ginásio, 5ª a 8ª série.
para esse grupo de pessoas. No ensino médio, como eu já disse, para que a gente iniciamos com esse curso, somente com 2 turmas, à noite, só tinha espaço para funcionamento à noite, e também porque era justamente para atender os trabalhadores que não tinham condição de estudar durante o dia. Então, inicialmente, só 2 turmas à noite. Depois, nós não tínhamos biblioteca, livro nenhum, material didático nenhum para o ensino médio. E aí, cada professor tinha que trabalhar com o seu próprio material. Muitas vezes, eu mesma comprava a minha caixinha de giz, era o único material que a gente contava, e um quadro de giz, e turmas numerosas, porque eram poucas vagas, devido à falta de professor e a procura muito grande. Os alunos aliás, as famílias que não tinham a condição de cursar primeiramente o ensino fundamental, porque a escola pública em Milagres, ela só existia até a 4ª série. Aí a gente fazia um teste de admissão, né? E para poder entrar no patronato. Era uma peneira, e era uma peneira muito fina. E os pais que tinham condição ainda de encaminhar seus filhos para o Brejo, para o Padre Viana, ou para o Crato, para o Salesiano, aí tudo bem. E aí, por conta disso, por conta dessa situação, Milagres tinha muitas escolinhas particulares, tinha aquelas escolinhas que tentavam suprir, né, a carência daquelas famílias que nem tinham condição de entrar no patronato, mas também nem tinha condição de ir para fora, e ficava naquele meio termo. Então, assim, eu participei desses grupos, né, de estudo, desses pequenos grupos de estudo, porque nós éramos 6 lá em casa e nós não temos essa condição. Então, para mim, como era um grande desafio para Milagres mesmo a educação, eu nunca pensei em outra coisa. Eu já cresci nesse intuito, né, de aprender e de ensinar. Primeiro porque a gente via que era a maior demanda, pelo menos que eu me entendia de gente nessa época, era estudar. Eu cheguei na escola para cursar o 5º ano, nós tínhamos apenas 2 blocos e 4 salas de aulas, né? Então eram aqueles 2 blocos com 4 salas de aulas, tínhamos ali a cantina e a secretaria. Eram os lugares, né, que eram construídos nesse tempo. Bem precário, né, a questão dos recursos. Nós praticamente convivíamos apenas com o giz, né? As tecnologias que hoje nós temos eram inexistentes, os computadores, data show, nem mesmo retroprojetor nessa época existia. Depois é que apareceu o mimeógrafo, mas os recursos eram bem escassos nessa época. Tudo era pouco, né? A situação não era igual hoje, as coisas hoje é mais farta, né? Mas eu lembro que o que se usava bastante era um mimeógrafo, que a gente trabalhava, tinha tudo que passava nesse mimeógrafo, né? E tudo era datografado. Então o que a gente tinha de imediato assim era o mimeógrafo e uma máquina de datografia. E um solzinho que era para alegrar os intervalos das aulas, no recreio. Eu sempre defendi o ensino de Milagres. O ensino sempre foi bom porque nosso professorado de Milagres sempre foi comprometido com a educação. A gente tem uma boa base e nós temos os nossos professores, o público educativo de Milagres, né? No caso os educadores de Milagres sempre foram comprometidos com a educação. Então poderia faltar recursos pedagógicos, mas na verdade o ensino, os professores sempre se esmeraram para dar aquilo que era de melhor.
Era bem arcaico mesmo o início de tudo, né? Mas era normal porque era para a época, era o que a gente tinha, o que eles tinham para oferecer a gente era aquilo, né? Mas com certeza era o melhor que eles podiam fazer, entendeu? Não lembro de todos, né, por causa é uma viagem, mas aí eu lembro da professora de língua portuguesa, então era Lúcia Moreira, foi a minha primeira professora de língua portuguesa, era professora de português, e depois ela precisou sair, ficou Alderi Cavalcante, que foi quem a substituiu. Helena Fernandes também esteve nesse tempo. Depois também Lúcia Moraes, a dona Zuíla, que era também vice-diretora, ela também ministrava aula, e dona Selma Sadoc também ministrou aulas de matemática nessa época. Aquela professora que a gente gostava era a saudosa Lúcia Moreira, gostava muito dela, admirava demais, mas nós tínhamos a Lúcia, nós tínhamos a Aparecida Belém, a Selma Sadoca, entendeu? Lúcia Fernandes, era a nossa professora da época. A dificuldade financeira, eu acho que isso é real em todo canto, porque era grande demais. Não tinha aquelas verbas que sempre vêm para as escolas para ajudar na manutenção da escola, na questão financeira. E o que era que a gente podia fazer? Tinha que arranjar um meio, né? Não ia deixar a escola cair aos pedaços, deixar sem dinheiro, deixar isso tudo, sem material na secretaria. A gente fazia campanhas financeiras. Eu acho que todo mundo lembra das tradicionais festas do caju. Começou ainda, quase na fundação da escola, foi a festa do caju, para ajudar na manutenção financeira da escola. Através dessa festa do caju, a gente comprava material de limpeza, comprava material de secretaria, o próprio telefone da escola. E toda essa questão aí a gente comprava com esse recurso, principalmente da festa do caju, que tanto as famílias ajudavam, os alunos ajudavam, assim, todo mundo se empenhava naquela campanha grande da escola. Era uma por ano, e acho que era quase a única por ano. Eu me recordo como nós fazíamos parte dos primeiros alunos, né, o primeiro ano de gestão aqui. Para nós comprar o primeiro som foi uma trabalheira muito grande, porque nós fizemos bastante bingo. Nós fazíamos, inclusive, eu me recordo muito bem que tinha a festa do caju, que era a festa onde a escola tinha uma condiçãozinha a mais, era depois dessa festa do caju. Aí a gente traçava um objetivo, que era que ele comprar com aquele recurso da festa do caju. Sempre tinha a rainha do caju, aí era 2, 3 moças que faziam a representação da rainha, e aquilo ali arrecadava os recursos para aquele objetivo. Por exemplo, fosse um som, a gente, depois da festa, comprava aquele som. Se fosse um mimeógrafo novo, comprava uma máquina de datografia, entendeu? Ou um vestiário de alguém, alguma coisa assim. Era sempre com a festa do caju que se fazia isso. A festa do caju, muito badalada, né? A gente ia para os sítios pegar caju, enfeitava o clube todinho de caju, as mesas também com caju, a rainha com a roupa desenhada, pintada de caju, né? O chapéuzinho com os cajuzinhos aqui pendurados, e era bom demais. Todo mundo, quando fala na festa do caju, não, então beleza. E era bom, que não deixasse morrer a festa do caju, né? Pois é. E então, eu não sei, surgiu esse negócio de atrás de arrecadar dinheiro para isso e para aquilo na escola, né? Para fazer uma coisa e outra. Aí foi onde surgiu a Rainha do Caju, né? Que a pessoa trabalhava e arrecadava esse dinheiro, tinha um livro de ouro que a gente fazia e saía pedindo. Eu mesma assim, eu nunca quis perder. Também eu amava demais a escola e eu via as necessidades. Lá em casa, as 3 meninas, são as 3, mas foi candidata 4 vezes, porque uma ficou em segundo lugar e eu resolvi que eu queria o primeiro lugar. Aí a gente começou de novo, eu trabalhava, ela saía com o pai para outra cidade, e eu fazia feijoada, e fazia mucunzá, e fazia tapioca, e fazia as coisas, ela saía vendendo nas portas, e eu sei que deu certo, deu muito certo.
Aí veio a primeira, foi Sandra. Nesse tempo era a Anaísa. Prazer, Maria dos Prazeres, ela me ajudava muito. Eu sei que Sandra foi um dinheiro tão bom que ela foi até falar com o pessoal da escola para ver se pagava a roupa de Sandra, que nesse tempo acho que não pagava não. Mas não deu certo, né? Mas foi muito bom, porque foi uma vitória boa, a gente pôde ajudar a escola. Pronto, ela dizia, pronto, esse dinheiro é para tal coisa. Eu não me envolvia muito no que ia fazer, né? Porque eu chegava aqui, ia depressa varrer e arrumar, depois ia para a cantina. Eu também gostava de cuidar das plantas, sempre procurava um tempinho para as plantas. E eu sei que era de grande ajuda, esse negócio da rainha. Aí quando foi depois, eu candidatei a outra. Aí eu sei que a outra foi também, graças a Deus foi muito bom. Acho que primeiro foi, deixa eu ver, foi Sandra, né? Que é a de Sandra. Que foi a de Sandra. Minha primeira rainha do caju. Deixa eu ver aqui. Aí depois foi Vera Lúcia. Verinha. Aí depois foi Vânia. Graças a Deus. Todas três aqui era trabalhando, não era nem para assim, para dizer assim, dar o tiro da menina não, era para ajudar a escola mesmo. Esse projeto que passou a ser o Festival do Caju, que é o dia inteiro na escola e os meninos pesquisam sobre uma temática e eles apresentam, né? Então são 3 objetivos principais, né, do Festival do Caju, que é trabalhar a identidade do menino com a sua comunidade ou com as questões da região, né, as questões regionais, desenvolver o protagonismo, né, estudantil e a questão do empreendedorismo, porque eles elaboram um plano de negócios para poder vender as coisas e arrecadar, né, os valores para as suas rainhas. E uma coisa também que foi mudando é porque antes tinha só rainha e depois com essa questão da discussão sobre gênero, né, os meninos disseram, não, por que só tem rainha, né? Por que não pode ter também o rei, por que não pode ter o príncipe, por que não pode ter a princesa, se tem a princesa. Então os meninos começaram a querer desfilar, que é uma coisa muito legal. E aí também nós introduzimos essa questão dos meninos. E assim, é a festa que faz com que a comunidade venha para a escola, tem uma identidade muito forte, né, com a escola. Outros projetos que nós realizamos também foi sobre discutir a questão da violência contra a mulher a partir da situação de Francisca do Socorro. E esse projeto é muito importante e necessário, né, porque a gente desde lá a gente vem fazendo isso, né, fazendo com que as meninas e meninos entendam essa questão do respeito, da igualdade entre os gêneros, da necessidade de não ideia de propriedade, né? E esse projeto deu à escola, né, uma premiação de R$20 mil, que a gente, na época em que a Eleonora Minicucci, ela era secretária de Política para Mulheres, né, no governo Dilma Rousseff, havia um edital em que as escolas inscreviam suas práticas e nós inscrevemos essa prática e a nossa escola, nosso projeto, na verdade, ele ganhou na categoria Escola Promotora de Igualdade de Gênero. E esses R$20 mil foi o que possibilitou a gente forrar o PVC, o pátio e essas 4 salas aqui, né? Eu fui para Brasília, recebi lá, estava naquele processo acho que foi em 2016, né? Foi 2014. E foi assim muito importante para a escola, né? Porque a gente teve um reconhecimento nacional das nossas ações enquanto escola promotora de igualdade de gênero,
E é uma coisa também que a gente luta, né? E a gente luta para ser uma escola promotora de igualdade de gênero, a gente luta para ser uma escola antirracista, né? Porque se a escola não fizer esse papel, também ela não serve como escola, né? Ela é apenas uma reprodutora de conhecimentos e com a expansão da internet, reprodutor de conhecimento tem em todo campo, né? Tem conhecimento, as pessoas podem achar em qualquer lugar, informação, na verdade. Então, como tratar esse conhecimento, como trazer para a sua vida esse conhecimento, é que a gente, enquanto escola, precisa trabalhar. A história dessa escola, ela é uma história minha também. É uma história assim, bem... Ai, a história foi como se assim, você tivesse ajudado a criar uma pessoa, pois a escola me ajudou a criar a Neinha, entendeu? Ajudou a Neinha a se descobrir, ajudou a Neinha a se encorajar. Foi assim, foi um período de grande emoção, de grande aprendizado. Foi muito bom esse período em Dalva de Moraes. Essa bandeira foi um festival, aliás, um concurso que a gente fez. A bandeira, naquela época, toda a bandeira do estado era de um jeito só. Tinha o símbolo do estado no meio e pronto. Foi uma ideia, se eu não me engano, foi de um aluno. A ideia de fazer a bandeira da escola, o concurso. Aí esse concurso, as inscrições eram para todo mundo, ex-aluno, professor, aluno, pais, mães, se inscreveram até pais também. O aluno recebia uma folha de papel e desenhava e escrevia embaixo os significados. Aí nós pregamos na parede, era numa salinha que hoje é o arquivo de Tereza, ali era uma salinha onde nós pregamos. Os alunos, 21 alunos, foram 23, se inscreveram, tinham 23 inscritos, entre professor, aluno e ex-aluno. Quem ganhou foi uma professora, que foi Lourdinha, Belém, e o ex-aluno, que era Cícero Leonel. Pois é, a gente vendo aqui minha pasta, né? Com bastante tempo, com certeza, guardada. A gente vê minha foto aqui, um garotão. Não vou dizer que eu era lindo, porque ainda hoje eu sou bonito, né? Mas a foto aqui realmente está maravilhosa. Isso aqui traz uma recordação muito grande. A gente vê a pasta da gente aqui, ó. Meu boletim, que maravilha. Até a gente se emociona. Saber que existe isso ainda arquivado, né? Isso é muito bacana. Bom demais. As notas, tudo aqui, ó, arquivado. Isso aqui, rapaz, não tem dinheiro do mundo que pague. Isso culturalmente, isso é importante demais. A gente saber que existe um histórico da sua vida, né? Da vida escolar. Aí daqui você saber que foi o início de tudo para você hoje ser o profissional que é, exercer a profissão que exerce, isso tanto eu como qualquer um outro, que, independente da profissão, ele partiu daqui, né? Isso é importante. E realmente eu estou emocionado, viu? Viver tudo isso. Minhas notas, meu histórico, e coisa boa. Isso aqui, gente, nós temos que valorizar a classe de professores, diretores, né? E o ambiente, o próprio, vamos dizer assim, o imóvel, né? Porque é aqui onde nós somos acolhidos, é aqui onde nós somos formados. Precisamos realmente valorizar tudo isso. É muito emocionante ver tudo isso. O hino, ali quem fez? É.
Sensíveis filhos da terra, né? Vê mais, Socorro. Sensíveis filhos da terra, unidos para nossa obra que é sempre.